Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com você neste canal. Quero agradecer a oportunidade que o Centro Espírita Casa de Amor nos proporciona para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Sou Anabela, faço parte do grupo de trabalhadores desta casa e hoje, às quartas-feiras, a nossa atividade está relacionada ao atendimento fraterno. E dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos refletir sobre o tema Perdão das Ofensas, que se encontra no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos. Nós conhecemos bem a oração que Jesus nos ensinou, o Pão Nosso. Estamos sempre com esta oração nos nossos lábios. E nesta oração tão bela, tão simples e tão profunda ao mesmo tempo, tem um trecho que diz assim: Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ouvimos sempre a palavra perdão. É fácil perdoar? Nós já perdoamos as ofensas recebidas? Se desencarnássemos hoje, se retornássemos para a pátria espiritual, como nós estaríamos em relação a este sentimento? Levaríamos conosco o remorso de não ter perdoado ou de pedir perdão? Quem nos esclarece acerca do perdão das ofensas é Kardec. Retomando a fala de Pedro, que faz a pergunta a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Observa-se que nesta pergunta, Pedro pede um conselho a Jesus de como agir quando alguém lhe ferir, quando alguém lhe magoar, quando alguém lhe ofender. E Jesus responde a Pedro: perdoar-lhes eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, Jesus ensina a Pedro e nos ensina que devemos perdoar infinitamente e que o perdão, e para o perdão não há limites. Ao dizer que devemos perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes, quer dizer que este limite se alarga, se expande quando somos tocados pela compreensão. Então, perdoar está ligado diretamente a compreender o outro, a compreender o nosso irmão. Isto é, quando olhamos para este outro como um irmão, vendo as suas limitações, compreendendo o grau evolutivo em que ele se encontra. Por isso, Jesus nos ensina a não contar as ofensas recebidas, nem os perdões concedidos. Ele nos aconselha: perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Serás brando e humilde de coração, sem medir tua mansuetude. É importante compreender que o perdão faz parte das leis de Deus.
faz parte da lei de amor, está de acordo com a harmonia cósmica, de tal modo que, se não perdoarmos ao nosso próximo, também não seremos perdoados. A atitude de perdoar ou não perdoar vai se refletir na nossa vida. Enquanto não perdoamos, ficamos ligados ao erro, à ofensa recebida, guardando mágoas, enchendo o nosso coração de angústias, de tristezas, dor, sofrimento, nos causando tanto mal e também tantas doenças com a falta do perdão. Por isso, Jesus nos ensina: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como devemos agir para aplicar este ensinamento na nossa vida? Como podemos vivenciar o perdão das ofensas no dia a dia? E qual é a resposta? Perdoando sempre, sendo indulgentes, caridosos, generosos, pródigos em amor ao próximo. E tudo quanto fizermos, Deus nos concederá em dobro. Está aí o nosso grande desafio: perdoar sempre. Mas nós sabemos que é difícil perdoar, mas não é impossível. É um exercício de todos os dias, de todos os minutos, de todas as horas na nossa vida. E nós precisamos nos libertar, nos livrar dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos no nosso coração em relação àquele que nos ofendeu. É isso que devemos fazer em relação às situações que nos ofenderam. Tirar, se libertar, se livrar desses sentimentos. E aqueles que foram causadores das ofensas que recebemos são falíveis como nós. E nada é por acaso. E não é à toa que cruzam os nossos caminhos. Todos nós somos instrumentos de aprendizado uns dos outros. Precisamos evitar que essas simples discordâncias de opiniões sejam geradoras de tanta malquerença e inimizade. Muitas vezes ficamos presos às picuinhas, às implicâncias. Não conseguimos perceber o erro que cometemos e não aproveitamos as oportunidades de aprendizado. Por quê? Não aprendemos porque não queremos. E não podemos esquecer que também já fomos os ofensores, já ofendemos, que fomos causadores e provocadores das situações ofensivas. Por isso, Jesus nos aconselha: perdoe para ser perdoado. Do mesmo modo que perdoamos, assim também seremos perdoados. A nossa consciência
é o nosso juiz. E muitas vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. Nós precisamos nos desligar dos erros cometidos, nos libertar desses erros, que muitas vezes nós trazemos de várias encarnações. Mas também nós temos que entender que erros são tentativas de acertos. Não podemos permanecer nos mesmos erros, mas devemos compreender que eles nos ajudam a buscarmos o certo. E se nós não perdoarmos a nós mesmos, como iremos perdoar o nosso próximo? E os espíritos nos orientam. Dai que o Senhor vos reconstituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará vos assentar à sua direita. E aí você me diz, e se a ofensa for muito grave, que atitude devemos tomar? E qual é o conselho? Mais do que nunca devemos perdoar, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em relevar, em fazer sobressair os insultos de nossos irmãos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. E o apóstolo Paulo afirma que perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, se perdoarmos, seremos perdoados. Mas, se ao contrário, formos duros, exigentes, inflexíveis e usarmos de rigor até por uma ofensa leve, o mesmo tratamento receberemos. Como querereis que Deus esqueça de que a cada dia tendes necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a própria condenação. Nos alerta Paulo. E quando temos a certeza de que fomos ofendidos e temos a razão do nosso lado, nós não estamos propensos a perdoar. E este procedimento nos endurece o coração, pois o nosso orgulho e a nossa vaidade levam-nos a crer que estamos sempre certos. Por isso, ao enfrentar tais situações, consultemos o nosso íntimo e, se formos honestos conosco, admitiremos que em grande parte das vezes nós fomos o agressor. Se nesta luta começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura, fomos nós quem atiramos a primeira pedra. Cabe-nos ser indulgentes
com a suscetibilidade, com o melindre do próximo. E ele nos alerta: se de vós dependia impedir as consequências do desentendimento e não impedistes, sois culpados. Sejamos indulgentes para com a fraqueza de nosso irmão e usemos de clemência para com ele, rogando a Deus, em nome de Jesus, pelo seu esclarecimento e pelo seu progresso espiritual. O perdão é um ato de amor. Por isso, quem perdoa sinceramente não pode se alegrar com o sofrimento do outro. Aquele que diz perdoar, mas não quer se aproximar do ofensor, não quer compreender, não perdoou verdadeiramente. Guarda ainda no coração ódio e ressentimento. E o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, ele nos alerta neste item: cuidai, portanto, de afastar dos vossos pensamentos todo sentimento de rancor, pois Deus sabe o que se passa no fundo do coração de cada um dos seus filhos. O perdão verdadeiro é aquele que sai de um coração manso, livre de ódios e de ressentimentos. Somente este é agradável a Deus. Então, o verdadeiro sentido do perdão está quando se lança um véu sobre o passado, quando se esquece as mágoas, quando se elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. Na prática do perdão, o maior beneficiado é quem perdoa, pois este obtém as bênçãos de Deus, restabelece a sua paz interior através da harmonia com o próximo. O esquecimento completo e absoluto das ofensas, diz Paulo, é peculiar às grandes almas. Então, quando transportamos para a vida prática, para a nossa vida do dia a dia, os luminosos ensinamentos de Cristo, preferindo perdoar a usar a desforra, a vingança, a retaliação, quando retribuímos ao mal com o bem, a paz e a alegria farão morada permanente em nossos corações. E feliz, pois daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu irmão, contra o meu próximo. Então, vamos terminar lembrando de que é preciso perdoar sempre, para que Deus nos perdoe, pois o rigor com que usarmos para com o nosso próximo
será igualmente usado para conosco. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que tenhamos uma noite tranquila, serena, abençoada pelo nosso Pai. Obrigada.